Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Justiça Agora. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com governadores e os presidentes da Câmara e do Senado para discutir a destinação de recursos do fundo da Petrobras para a prevenção e combate de incêndios florestais na Amazônia. A reunião começou por volta de 10h30 da manhã no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Estiveram presentes os presidentes da Câmara e Senado, deputado Rodrigo Maia e senador Davi Alcolumbre, além de 2 governadores do norte do país. O governador do Amapá, Valdez Góes, sugeriu ao ministro que R$1 bilhão do fundo da Petrobras seja destinado à Amazônia. O pleito dos 2,3 bi do fundo da Petrobras é que pelo menos 1 bilhão seja destinado, distribuído, 200 milhões para atender um descontingenciamento no Ministério do Meio Ambiente, 400 milhões para o governo federal aplicar em atividades também da Amazônia e 400 milhões diretamente para os governos dos 9, os governos da Amazônia Legal, os 9 estados. O governador de Roraima, Antônio Denário, sinalizou que a reunião foi produtiva e que o ministro Alexandre de Moraes foi muito sensível ao pedido dos governadores dos estados da Amazônia Legal. O ministro foi muito sensível, nos ouvindo como representante de governadores da Amazônia. Solicitamos que parte desses valores sejam distribuídos para os estados da Amazônia para a preservação do meio ambiente e também fazer o zoneamento ecológico e econômico da Amazônia e dos estados. O ex-vice-governador do Distrito Federal, Benedito Domingos, terá novo julgamento por improbidade administrativa. A primeira turma do STJ acolheu parcialmente um recurso da defesa para anular a condenação no caso conhecido como Caixa de Pandora. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios porque Benedito Domingos, então deputado distrital, teria recebido vantagens ilícitas para apoiar o ex-governador José Roberto Arruda. Segundo o MPDFT, ele teria recebido cerca de R$6 milhões pelo apoio a Arruda. Benedito Domingos foi condenado em primeira instância à perda dos bens de origem ilícita, à suspensão dos direitos políticos, multa e a proibição de contratar com o poder público por 10 anos, além do pagamento de R$900 mil por danos morais. Ao julgar a apelação, o TJDFT confirmou a sentença, mas afastou a condenação quanto à perda de R$6 milhões, valor arbitrado em primeira instância como acréscimo patrimonial indevido. A primeira turma do STJ acolheu parcialmente o recurso apresentado pelos advogados para anular a condenação e determinou que o processo retorne à primeira instância com a abertura de prazo para se defenderem por escrito antes de a nova sentença ser proferida. Os ministros, no entanto, mantiveram a liminar que determinou a indisponibilidade dos bens de Benedito. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, entendeu que a condenação do político foi baseada apenas em uma delação premiada e que essa colaboração não poderia ter sido admitida como única prova no âmbito da ação de improbidade administrativa. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a prisão preventiva de um dos acusados de atuarem como empresários de fachada no esquema de corrupção liderado pelo ex-senador da República e ex-prefeito de Belém, Dulciomar Gomes da Costa. Quem tem os detalhes é o repórter Gabriel Ciafrei. Célio de Souza é apontado pelo Ministério Público Federal como testa de ferro do esquema. Segundo o MP, ele teria sido contratado como gari em 2008 pela Prefeitura de Belém, mas em 2015 já teria um patrimônio de R$1.600.000 e seria sócio ou ex-sócio de empresas contratadas de forma ilegal por Dulciomar Costa, ex-prefeito da cidade. As investigações mostram ainda que o esquema teria desviado dos cofres públicos R$400 milhões entre 2005 e 2012, em contratos relacionados a obras ou prestação de serviço. Célio ainda não foi localizado. E o Justiça Agora fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau.